Olá pessoal, boa tarde para vocês. Gente, vocês pensam que é todo mundo, vocês pensam que é todas as pessoas que vê os nossos conteúdos, principalmente aqueles que conhecem a gente de perto, que não dá nada pela gente. Outros causam que inveja, porque muitas das vezes a gente tem uma sabedoria que eles não têm, ou não querem correr atrás de algo que a gente está correndo, porque a gente consegue as coisas, mas tem que ir atrás, tem que correr, tem que se mover, tem que se movimentar, que as coisas não caem do céu. Então, tem pessoas que muitas das vezes vê o nosso vídeo somente para criticar. E veja que essas pessoas que criticam por mal, porque são pessoas que não têm a mesma capacidade que eu e você, não sabe correr atrás de algo que realmente ela vê ali conteúdo, vê que realmente é importante. Então são pessoas que gostam de coisas banais. Ou seja, tem pessoas que muitas das vezes elas vê o seu vídeo somente para falar mal. E eu sou bem clara sobre isso. Tem pessoas que dão importância a isso. Eu não dou importância a isso. Eu deleto logo o comentário e faço de conta que eu nem li o comentário. Porque a gente vive de positividade na vida, não é de negatividade. E a gente temos que sobressair a inveja, o disse-me disse. A palavra de Deus, ela não é para ser discutida. A palavra de Deus é para ser obedecida. Tem que ter obediência, tem que ouvir, praticar e aceitar. Doa quem doer. Se gostar, bem, se não gostar, é a verdade que vem de Deus, pronto, eu vou ficar na minha. Mas tem gente que quer expor, achando que essa pessoa sabe de alguma verdade, que nem na palavra de Deus não se identifica. Então, eu vou dizer para vocês, não desistam de vocês falar algo, de vocês correr atrás de algo que realmente faça a diferença, por causa de comentários negativos, porque isso aí não faz acrescentar, só faz diminuir. E a gente não é daqueles que retrocedem, a gente somos daqueles que vamos à frente, sem olhar as tempestades. Então, gente, eu falei num vídeo aqui sobre santificação, que a palavra de Deus, ela exige o quê? Santidade. Eu falei aqui que santificação, santidade, santo, não é um quadro que você pinta, coloca na parede da sua casa e você diz, vi um santo. Não, tem nada a ver com santo. Santo para Deus significa eu e você quando se separamos das coisas más, das coisas que se diz pecado, que Deus não se agrada. E a palavra de Deus, ela é clara, ela diz que todo aquele que realmente nasceram do Senhor Jesus se purifica a si mesmo. Assim como ele é puro, se purifica a si mesmo a cada dia que passa, se afastando das coisas más, das coisas erradas, das imoralidades. Eu digo logo assim abertamente para as pessoas que não entendem, entender o que é. Então, teve um comentário de uma certa pessoa, que essa pessoa disse assim, se fosse pela minha santidade e pela minha obediência, o que teria reservado para mim era o inferno. Então veja que uma pessoa dessa, veja como está a vida dessa pessoa. Porque se a palavra de Deus exige isso, então me diga, quantos serão salvos? Poucos. Então uma pessoa dessa deveria analisar mais a sua vida. Deveria mais
se examinar como está a sua vida para ter mais santidade diante de Deus. Mas não é uma santidade que a gente vai mostrar para o mundo, olha, eu sou santo, olha, eu já estou salvo. Não, não é isso que Deus quer. É eu e Deus, é você e Deus. É você entender a palavra e você se propor dentro do coração. Não vou ver isso, não vou seguir a isso, não vou fazer isso. Porque isso é se santificar diante de Deus, então eu vou me santificar. Não é algo que você sai expondo para todo mundo. Isso é uma intimidade com Deus que eu e você temos que ter. Porque realmente, por isso que a palavra de Deus diz que são poucos que vai ser salvo. Então essas pessoas deveriam entender mais. São pessoas que apenas têm o quê? Uma religião. Ainda que diga que é crente, está vivendo uma religiosidade. Porque não está entendendo o que é Deus. Porque quem entende quem é Deus ainda é uma pessoa que é da carne. Ainda que conheça a palavra, mas não nasceu de novo. Então não tem como essa pessoa saber o que é se santificar. Não aceita quando alguém vem e fala sobre santidade. Mas é a palavra que pede. Para mim, para você, seja para quem quer que seja. Porque diz. A palavra de Deus ela é clara e ela diz que ele diz, sede santo porque eu sou santo. E sem santidade ninguém verá a Deus. Se fosse somente através da fé, era muito fácil. Quer dizer, só porque eu tenho fé em Jesus eu vou fazer tudo errado e vou ser salvo desse jeito? Não, não é assim. A fé exige obediência. Porque se você diz que tem fé, então você tem que seguir o padrão da palavra. Se eu tenho fé em Jesus, então eu tenho que me moldar na palavra do Senhor Jesus. Se eu digo que tenho fé em Jesus, mas eu vivo ao contrário, vamos supor. Se eu digo que eu tenho fé em Jesus, mas eu roubo. Se eu vivo tendo fé em Jesus, mas eu minto. Se eu vivo uma fé em Jesus, mas eu sou falsa, difamo a vida das pessoas. Essa minha fé vai me salvar? Claro que não vai. Porque eu estou demonstrando com as minhas atitudes que eu não tenho fé em Jesus. E como muitos estão vivendo dessa forma? E muitos vão para a perdição, achando que já estão sabendo de tudo e não estão sabendo de nada. Não estão entendendo nada. Quem nasceu do Espírito de Deus sabe muito bem o que é se santificar, o que é se purificar. Eu mesmo vi uma pessoa que é tão entendido de letra. Aí houve um pequeno desencontro sobre duas pessoas e essa pessoa veio mentir. Então a outra não mentiu, então a outra disse assim, olha, eu não menti para fulano, porque não deu certo. Aí ela disse, não, mas eu menti, uma mentirinha de nada, a gente somos pecadores. Então veja, do que vai servir essa pessoa ser tão letrado, tão sábio, e conhece a palavra de Deus também, mas mente. Para Deus não está valendo de nada. Porque a pessoa, ela tem uma necessidade, ela acha que se livra, ela acha que vai ser liberta de qualquer coisa através da mentira. E ela nem se toca que o pai da mentira é o diabo. E os filhos de Deus têm que ser diferentes em tudo. Até para não mentir. Porque através da mentira você fica mais preso. Você não se liberta de nada. Você fica preso na mão do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então, o que é que as pessoas querem? Viver do lado de Deus ou viver do lado do diabo? Então, muitos que se dizem crentes estão do lado do diabo e achando que está do lado de Deus. Então, é preciso santidade sim. Não é todos que vai ser salvo. É uma palavra rigorosa, porque ela é verdadeira. Porque é assim que Deus ele pede. E eu e você, cada dia que passa, a gente tem que se analisar, a gente tem que se moldar. O que é que a gente está fazendo? O que é que a nossa boca está dizendo? Para nós se purificar, porque temos fé em Jesus Cristo. E assim como Ele é puro,
a gente também queremos ser um dia na volta dele. E a gente sabe que para isso a gente tem que se esforçar aqui. E temos sim que obedecer a palavra, porque a palavra também ela diz que a fé sem as obras é morta. Assim como um corpo sem o espírito, ele está morto. Se você não cooperar a fé com as obras, ela não vai te salvar. Então, gente, bora para a palavra. Porque por mais humilde que a gente seja, quando a gente tem aquele entendimento verdadeiro com Deus de verdade, a gente já tem tudo na mente, porque a gente nasceu de Deus e fica fixado na mente, porque a gente tem a mente de Cristo. Os que têm a mente de Cristo vivem dessa forma, não fica questionando. Então, quando a gente vê algo ensinando uma palavra de alguém, a gente tem que analisar, e aí, como é que eu estou? Tem que ter santidade realmente, tem que ter santidade. E não criticar, porque a palavra de Deus ela não veio para ninguém criticar. A palavra de Deus ela vem para ser obedecida por todos, mas eles não querem. Então, fé em Jesus tem que demonstrar atitude. Se a pessoa diz que tem fé em Jesus, mas não segue a palavra, então essa pessoa não tem fé em Jesus coisa nenhuma. Não se engane. Então é isso que eu digo para vocês. Não deixe com que você queira fazer algo e as pessoas te critiquem e você fique querendo, coitadinho para trás, chorar, querer desistir. Não. É por isso que a palavra diz, só vence aqueles que é nascido de Deus. Porque aqueles que ainda são carnais, eles vão ficar para trás. Eles não vão conseguir adiante. Por quê? Porque eles não têm estrutura para isso. Eles nunca receberam o Espírito Santo de Deus vivo e poderoso dentro dele. Como é que eles vão resistir a algo que o mundo tem das suas maleficências? Então, poderoso é só o Espírito Santo. E muitos estão achando que tem, mas não tem. Então, eu vou relatar mais aqui nesse vídeo, mais para frente, sobre isso, sobre falar da palavra de Deus e sobre fatos espirituais, porque é vivo, é verdadeiro, existe, é realidade, e as pessoas não queiram dizer que não existe, porque elas mesmas veem com os olhos o que acontece todos os dias e sabem que é verdadeiro. A palavra de Deus ela é verdadeira. Então eu fico por aqui. A paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai. Maranata vem, Senhor Jesus.